Mas ela perguntou quanto tempo eu frequentei a igreja. Eu frequentei a igreja por uns... Desde que ele nasceu. Não, acho que foi uns 15 anos, mais ou menos. Quando ele sabia falar, ele já foi pra igreja mesmo. Acho que foi uns 15 anos frequentando a igreja. Acho que foi mais, né? E agora o novo evangélico tá perguntando se você acredita em Deus. Geralmente quem sai da igreja, a maioria das Quem pessoas começa. Não, mas a maioria que sai A gente assim. nunca deixa de acreditar em Deus, né? Mas tem gente que fica mesmo. Minha filha, particularmente, tem um tempão aí na igreja, inserindo na igreja desde nova, ela eu não acredito. É. Mas se ela estiver assistindo a live aí, vai me sentar comigo, porque eu só. Mas é isso, acontece. Vai responder, né? Respondendo a pergunta dele, eu ainda acredito em Deus, sim. Eu acredito que agora mais do que antes, porque eu vivia muita coisa de religiosidade, tá ligado? Que a igreja... qual é a palavra que eu posso usar? Me ajudem aí. Eu não sei o que você quer dizer da igreja. Você falou o quê? Que a igreja, tipo assim, jogava de ideologia assim pra gente e a gente acabava acreditando, mas com o tempo a gente vai lendo mais a Bíblia, entendendo mais, pensando um pouco mais sobre as coisas, questionando. E você chega a um ponto de que uma hora não... Tipo, você vê que a gente tipo assim, vou falar de cidade, a gente na cidade, a gente não vive o evangelho de verdade. Aí eu vou dar o exemplo bem breve aqui, bem resumido, depois eu posso até falar mais sobre isso, da época que eu fiz um curso de missões, que foi 3 meses de teoria e 1 mês de prática. Nesse mês de prática, eu fui para o sertão. E lá eu vi pessoas que, tipo assim, não se mantinham com o dinheiro da igreja, eram enviados pela igreja, mas a igreja não mantinha missionários lá. Então, tipo, nesse processo todo, durante a vida que eu passei, essa experiência com o curso de missões, eu também cheguei a fazer um acampamento que ele simulava perseguição religiosa. Então, era tipo atores que faziam esses papéis, entendeu? E era uma parada bem intensa, assim, bem imersa, que você sentia como era. E depois de você passar por tudo isso, você meio que vê Deus de outra forma, entendeu? E não é essa religiosidade toda que a igreja prega. Eu acho que o que a gente prega hoje em dia aqui... em igreja que é mais conhecida, de cidade assim, tipo, tá bem distante do que Deus é de verdade, tá ligado? E aqui eu falo todo um papo sério, como os idiotas ficam. Doutrina é uma palavra que não quis acrescentar na sua fala. Então, eu acho que também tem muito, assim, a gente quando entra, dependendo da denominação, né, a gente fica um pouco engessado na coisa, né, na situação, e aí você parece que só vive... Nada demais é muito. E fica... Oi? Presta, nada demais presta. Nada demais é muito. Nada demais é muito. Aí a gente dizer, não parece que fica cego, fica alienado, se fecha para o mundo externo e vive só aquela bolha. Termina que vai passando um tempo, você vai conhecendo a verdade, você vai tendo orando, tendo sua intimidade com Deus e seus olhos vão sendo abertos para muitas coisas que você antes não conseguia ver, não conseguia enxergar. E depois você passa a ver com outro olhar, né? É muito religioso, aí evita amizade, evita família, evita amigos e vizinhança. Tipo, você passa numa rua que tem uma pessoa que dá um bando ou algo do tipo, aí já começa a criticar, falar que a demonizar as coisas. Então eu acho que depois de um tempo que você vai acordando para coisa, você vai vendo que Deus não é aquilo, né? Você vai fazendo as coisas de outra forma, vai olhando as coisas por outras formas. Será que é Deus ou quem prega a palavra em nome dele? O problema pode estar aí, né? Quem pega a palavra em nome dele também. E as pessoas, tipo assim, a gente tá meio que todo mundo muito ferrado mentalmente e acaba procurando refúgio em algum lugar, entendeu? Então não tem como, tipo, conter essa onda. Então praticamente muita gente vai ficar
no meu ponto de vista, né, não é uma verdade absoluta, vai ficar alienado nessas ideias, entendeu? É mais ou menos isso que eu penso. Isso. E é uma parada tão absurda que, tipo assim, as pessoas não temem, velho, usar a palavra de Deus pra, tipo assim, impor vontade dela própria, entende? Manipular as pessoas. Tipo, se você chega em um lugar triste, dá pra perceber que você tá triste. Aí as pessoas já usam disso pra fazer profecias, ler que você tá triste, olha o jeito que você tá, essas paradas assim, e começa a profetizar coisas assim normais que todo mundo passa. Tipo, você não tá desempregada? Tô sim. É tipo, como é que ele sabia e tal. Tipo assim, é só você fazer uma leitura da pessoa que dá pra você perceber certas coisas. E acho que muita gente acaba sendo enganada. Tipo assim, é um exemplo básico, mas muita gente acaba sendo enganada por isso, entendeu? Não que não existam os dons, né? A profecia e os outros dons. Porque existe profeta, né? É bíblico. Mas existem pessoas que são emocionadas e usa disso da ocasião para dar lugar à carne, né? Principalmente algumas pessoas que são conhecidas aqui do meio, conhecem um pouco da sua vida, ou alguém comentou algo sobre você, meio que feita a coisa e ali vem pra aquela coisa toda e larga uma profetada, né? Mas tem muito disso. Então a gente vai amadurecendo com o tempo e vai percebendo que a profecia em si é a própria palavra de Deus, né? Que ele fala com você, o véu se rasgou, a gente tem esse acesso diretamente, o relacionamento da gente com Deus, com os céus, deve ser um relacionamento duradouro no nosso cotidiano, na nossa rotina, assim como a gente tem relacionamento com outras pessoas, a gente deve manter esse relacionamento. Embora não vá lá, né, no tempo feito por mão de homens, que também deve estar sempre buscando, mas a gente não pode perder o contato, né, com o Salvador. Mas pelo pastor ou por Deus mesmo? Ou pelo padre? O quê? Contato? Uhum. Com Deus. Tô falando que você pode estar no seu quarto, na sua casa ou em qualquer outro lugar, diretamente conectado na natureza. Você pode estar numa praia, você pode estar sozinho e você está conectado. É até, eu acho, inclusive, mais interessante. Você tem experiências, Deus lhe permite experiências, você escuta a voz do Espírito, você consegue se escutar melhor, ouvir, ter respostas. E a gente está falando, a igreja está cheia de falsos profetas, cheia de equipe, dizendo que está cheia de Deus. Por isso que muitas pessoas hoje não querem saber de servir a Deus. Porque estão dando mau exemplo. É verdade, Jeane. O Luan está perguntando, por que não frequenta mais a igreja, Maria? Também, Jeane, respondendo a você, às vezes a gente... Deus está em todos os lugares, e às vezes a gente também usa muito disso, sim, para não estar em determinados locais, né? Tem pessoas que nos ajudam, a gente já está com uma predisposição para não permanecer mais naquele ambiente. Existem pessoas num ambiente meio que empurra, né? Que ajuda a gente, dá um pontapézinho assim, você já está na beira, dá um empurrãozinho assim. A gente também às vezes usa da ocasião para dizer que foi por causa do outro, ou por causa disso, por causa daquilo, mas a gente já está aquela fé fraca, já está predisposto já a dar um rolê lá fora. O rolê não é pecado também. Não, rolê lá fora que eu falo assim, tipo, sair de onde você está, da doutrina do local e voltar, quem já foi, voltar a experimentar, ou então quem nunca foi, experimentar, conhecer, e às vezes ela ainda se volta, tem gente que nem consegue mais se reconectar. E a galera que vai pra igreja só pra tentar diminuir aquele peso da consciência? Sobre o quê? Não entendi. Cá fora, vamos dizer, seja um corrupto, alguma coisa assim, e aí vai pra igreja só pra tentar equilibrar e se sentir bem com ele, pra poder dormir em paz. Sim, entendi. Isso. Amém. É um refúgio. Há uma distância onde ela se sente paz, né? Luan perguntou por que eu não frequento mais a igreja. Porque eu acredito que o evangelho não é somente sobre ir à igreja, tá ligado? Eu acho que se eu pegar algo aqui, como a parada que eu falei mais cedo, sobre documentar algo e ajudar as pessoas, eu acho que eu estou cumprindo um certo propósito. Eu acho que servir a Deus é mais fazer e cumprir propósito do que você ir em um culto e
que você vai ficar lá só ouvindo de forma passiva e quando você sair você não vai mudar nada ativamente, você não vai gerar valor em nada. Então eu acho que, tipo assim, como a Bíblia fala mesmo, né? Ir e pregar, é uma parada de ação, tá ligado? Eu acho que pro culto, você frequentar uma igreja não diz muito sobre sua intimidade com Deus, sobre quem você é com Deus. Eu acho que eu posso muito bem cumprir meu propósito fazendo outras coisas, por outros meios por aí. Não necessariamente frequentando uma igreja. E aí, o que vocês acham aí? E aí, vai estar jogando Clash Royale? Tô lendo, né? Mesmo, a gente precisa entender onde está a nossa expectativa. Quando a gente está com a expectativa em Deus, no Senhor, em tudo que a sua palavra fala, tudo que vem por trás disso, ao redor disso, não consegue nos abalar. Mas quando a gente está mais para lá do que para cá, qualquer coisa é um motivo para muita coisa, né? Tem que fazer uma análise individual de cada um. Exatamente. Interessante. Mas causa frustração mesmo. Se a gente não tiver um ponto fixo, não tiver um objetivo, não tiver um alvo, né? Não saber onde é que está as nossas expectativas, a gente se frustra. Com certeza. Tanto e o homem falha, né? Somos humanos, né? Não somos robôs. Então. Só que existem algumas denominações que te olham a partir do seu pecado, a partir da sua falha, a partir da sua queda. Você caiu, você pecou, e a gente não pode julgar o outro, a gente não pode apontar o outro, a gente não pode dar uma sentença para aquela pessoa, porque a gente não é Deus, né? Ele ainda não veio, está como advogado. Existem pessoas que baixam a sentença e te olham a partir daquilo, fulano que caiu, fulano que traiu, fulano que se drogou e não sei o quê, e você nunca mais tem direito à remissão, você nunca mais é redimido. Como se Deus te excluísse do céu e você fosse podre imundo e nunca mais prestasse para nada. Existem pessoas que é assim, isso entristece, né? Porque a gente é humano. De qualquer forma, somos falhos, mas somos humanos, somos carne, a gente sente. Tem gente que não tem uma estrutura igual a outra, tem gente que não consegue se reerguer depois disso, depois de uma queda, depois de um dedo apontado. Tem outros que com fé em Deus, graças a Deus, conseguem voltar para de boa, outros só ladeira abaixo. Tem, galera, eu vejo vocês dois que estão dando uma pausa, que também estão bem com a cabeça no lugar. Existe expectativa, a minha expectativa sempre foi Deus. Eu não estou congregando, eu não estou frequentando as quatro paredes, mas eu não deixei de ter um relacionamento com Deus. Não estou como deveria, eu confesso, mas eu escuto Deus e isso é importante. Tenho até saudade, né, do tempo em que eu fiz a obra, né, como dizem. Trabalhei muito para Jesus, graças a Deus eu tinha um chamado. Tinha chamado não, porque Deus quando ele dá o dom, ele dá, né? Eu gostava muito de fazer essas coisas, trabalhar nisso. Eu gosto até hoje de falar de Deus, de falar das coisas de Deus. Fala pra mim, não, qual foi o projeto que a sua igreja fez de significativo nesse um ano que você frequentou ela? Deixa eu ver. Fala aí pra mim, já que você não quer entrar na live. Espero na resposta de Luan, chat. Manda ele responder aí. A igreja parece que fez vários projetos dele. Agora eu não sei se ele participou de algum. Mas não, é normal de todas as igrejas fazerem projetos, essas coisas. Não, cara, só saber um projeto significativo que mudou alguma coisa. Mas vamos ver. Agora, se fosse assim, Ana Fabrício, eu acho que seguiria mais Jesus. Bolo doido. Bolo doido. Tava com a galera toda. Jura que Amo. Não, jura que se você olhar pra Bíblia... Não, veja como personagem. Não muito pegado à religião, essas coisas. Personagem bíblico. Jesus era massa. Fala uma coisa aí que você sabe de Jesus. Pra Malha ele falar uma coisa que sabe de Jesus. Não tinha discriminação, tava com a galera. De respeito mesmo, meu brother não. Fala ele o quê? Não discriminava e o que mais?
Se você for analisar bem o estilo de vida que Jesus levava, assim, são palavrinhas bonitas, 10, 25, depois 10, 50, 10, 30, Mateus com não sei quem, é uma surubeira. Não, aí ele quer vir falar aqui pra mim, ó. E não deixemos de nos unir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuramos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Quero pegar um versículo isolado para justificar que a gente tem que ir para a igreja. Mas eu te falo, quando Jesus ele foi morto lá, o véu do templo não se rasgou e qualquer um poderia acessar ele sem precisar ir para a igreja. Ele também não mandou derrubar o templo em 3 dias. Peraí, calma aí. Ele mandou derrubar o templo, que em 3 dias ele ia construir. E o que é que isso significa, Luan? Jesus ele morreu e em 3 dias ele ressuscitou. Então o templo agora é como a gente age, como a gente é. Entendeu? As nossas atitudes refletem. Como é que eu posso dizer? Reflete mais o lado espiritual. Irmão, ó. Ainda assim, só porque espírito de tesoura, saia do corpo que não te pertence. Assim, ó. Ainda abraçando a galera que maltratou ele. Aí o Gianni tá comigo aí, ó. A Maria soltando veneno. Veneno não. Pera aí, calma aí. Tô cobrando. Ovelha rebelde. Vai respondendo essas coisas, né? Respondendo. Não tenho muito o que responder, não, porque eu também já fiz essa obra aí de arrecadar, já fiz azar, já arrecadei dinheiro, e aí a gente já ajudou a construir o templo, os dinheiros arrecadados, e eu já ganhei muita alma para Deus, traficante. Pessoas para o reino, porque é humano, né? São pessoas. Mas eu acho que Deus vai muito além disso, né? Muito além. Por isso que eu falo o estilo de vida que Jesus vivia na época. Jesus nunca fez acepção de pessoas, Jesus não olhou o outro através do seu pecado, pelo seu pecado. Quando ele foi falar com a mulher samaritana, tem a prova disso, né? Ele falou que a igreja já arrecadou alimentos, sopa, etc. Mas a função da igreja não é ser ONG, é para espalhar a palavra de Deus. Sim. A sua igreja está sendo ONG, então, né? E você não está espalhando a palavra de Deus, já que você mesmo falou e você mesmo respondeu, né? Quando você saiu da igreja, como ficou sua vida? Você se sente mais perto de Deus hoje, como era antes? Eu saio da igreja como uma vida ficou. Eu acho que ele está perguntando para mim, né? Que ele está com um embate comigo. A minha vida não ficou boa. E não foi porque eu saí da igreja, tá ligado? Boa não. Oi? Não ficou boa não. Não, já não tava boa bem antes. Eu tava na igreja. Piorou, né? Porque, fala a verdade, a gente dá uma declinada mesmo. Você se sente mais perto de Deus hoje ou como era antes? Hoje eu me sinto na obrigação de ter um propósito que represente tipo algo de Deus, entendeu? Eu acho que é algo mais intenso do que eu me sentir perto de Deus, porque nem sempre a gente se sente tão assim próximo do espiritual e não sei se vocês entendem mais ou menos. Não é todo dia que a gente está bem, seria mais ou menos isso. Não é todo dia que a gente está assim com o lado espiritual mais aguçado, mas é isso. O que vocês acham aí? Vocês estão... Eu acho que é verdade. No dia a gente está bem, mas assim, a questão do que Luan pergunta ali, né? Se quando você saiu da igreja, como sua vida ficou, se você se sente mais perto de Deus hoje do que antes. Não vai se sentir mais perto de Deus mais hoje do que antes, porque a gente não está alimentando o lado espiritual, né? Quando a gente é 3, né? Corpo, alma e espírito, então precisa estar em equilíbrio, precisa estar de bem com esses nossos 3 lados, para que a gente fique em paz. Quando a gente se afasta inclusive do convívio com os irmãos, né, da comunhão com os irmãos, a gente dá uma declinada mesmo. Você começa a pensar em coisas que você não pensava, fazer coisas que você não fazia. Você tem comunhão, é importante porque você troca ali problemas, né, troca fraquezas.
Só que nem sempre você acha assim um apoio, porque tem coisas que você vai falar, vai confessar ou vai partilhar com alguém, com o irmão, com a irmã, e termina que você fica sendo sua vida fica sendo compartilhada, né? Também para outras pessoas. Porque tem pessoas que, infelizmente, no nosso meio não é confiável. E aí termina misturando as coisas. Então, a gente não fica bem. Você até tenta, né? Ter um contato com Deus em oração, em jejum, e vai tentando, mas é bem difícil. É bem difícil, com certeza. É trabalhoso, né? Depois de você estar 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos ali naquela comunhão, naquela doutrina, naquele meio, aprendendo aquilo, e depois de uma hora para outra você volta, como um pouco, volta a lama, né? Se suja tudo de novo. Para limpar é trabalhoso, mas não é impossível dar certo. É só querer, só se esforçar. Porque Deus, independente de qualquer coisa, Ele só quer que você, não importa o que você fez, né, o que você faça, o importante é que você volte para casa. É como um pai, como uma mãe. E Ele vai muito além, né, do pai e uma mãe, porque muitos pais, muitas mães não aceitam de volta seus filhos. Acontece, mas Deus, Ele está sempre de braços abertos, nos aguardando. Isso é verdade. Não é isso, Amaro? O ser humano deveria fazer, né? Sim. Por isso que eu falei, o personagem de Jesus é massa por isso. Na Bíblia, né? Não que ele não seja real. Amado, eu sei que vocês estão na defensiva em relação ao mal, mas ele sempre me fala sobre como ele viu a sua fé e o seu coração disposto ao Senhor e à causa de Cristo. Na verdade, eu não estou na defensiva, é porque o que ele está passando agora, eu já passei no início, do que é essa crença, acreditar É igual, né? acreditar em tudo que o pai fala. Mas, tipo assim, pelas experiências que eu tive, que eu já falei aqui sobre o curso de missões, sobre aquela imersão de você participar de um acampamento de perseguição religiosa, eu consegui. Perseguição religiosa. Eles simulam esses países que perseguem cristãos para matar, essas coisas. Aí, o que eu tava falando mesmo? Isso, da perseguição, só não entendi. Eu puxei para você explicar melhor. Então, eu passei por essas duas experiências, que foi o curso, o tempo lá no sertão, e depois eu fiz esse acampamento. Eu entendi que, tipo assim, você cumprir um propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus está muito além de você frequentar uma igreja, entendeu? Então eu acho que até esse podcast, o que a gente vai fazer assim sobre documentar, é uma das coisas que está de acordo com o propósito, entendeu? Com a vontade de Deus. Porque, tipo, será que tudo que eu passei foi em vão? Não, tudo tem um propósito. Então, a questão é pegar tudo isso, a paixão pelo, como ele falou ali, que ele via a fé, é uma vontade de mudar as coisas, entendeu? Viver aquele clichê que, pra mim, eu quero ser a mudança que eu quero ver no mundo, entendeu? Então, pra eu melhorar alguma coisa, eu tenho que melhorar na mim. Oi? Você quer o quê? Eu quero ter a mudança que eu quero ver no mundo. Essa palavra é de quem? Eu acho que é de Martin Luther King. Pode ser minha. Deixa eu Você falou pegar o gancho aí de Amarildo e falar pra Maiara, né? Só quero chamar ela de Maíra. Não sei por quê. Luan vê tudo o processo de Amarildo desde o início e tudo mais. Não deixou de servir de um evangelismo, né? Talvez através disso foi uma forma também de evangelizar a família, os amigos próximos, o próprio Luan, que hoje segue e tem lembranças, né, de quando a Amarildo estava lá na fé e tudo mais. E hoje ele segue a Cristo também a partir das orações que foram feitas, porque é sempre muitas orações, né, que a gente faz para alcançar um familiar, para alcançar um parente. E hoje deu fruto, né? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, independente do tempo que ele está afastado, independente do tempo que Luan hoje está inserido na fé, existiu um plantio. E isso é uma colheita também, não só da oração de Amarildo, mas da oração de muitas outras pessoas. Mas não deixou de ser um evangelismo, não.
Uma coisa não exclui a outra. Você pode ir à igreja e ser missionário. Causar mudança. O problema é ser um missionário, né? O pastor, no caso, seria isso? Ter esse espaço aí para poder ter um espaço seu é trampo, é difícil. Mas a missão... É que nem abrir uma empresa. Não, eu acho que a missão ela não se prende somente em um ambiente, em um local. A missão ela basta. Muito basta. Uma coisa não exclui a outra, né? Com certeza você pode ir para a igreja, ninguém está dizendo que você pode. Inclusive, eu acho que é bom você ir para a igreja para você ver o que é a realidade. Aí você vai saber se você tá mesmo com Deus ou não. Porque o que vai manter você cristão é você orar, é você ler a Bíblia, entendeu? Que, tipo assim, eu vou me arriscar a dizer que você não leu a Bíblia toda ainda, né? Pelo menos o Novo Testamento, que é o mais importante. Você lê pelo menos a de Mateus a Judas, vou me arriscar a dizer isso. Então, se você chegar na tua igreja e perguntar o básico, que é ler o manual de vida de um cristão, praticamente a maioria das pessoas não fez isso ainda. Então, o fato de você estar ligado espiritualmente a Deus não é você ir para a igreja, é você estar orando, estar lendo a Bíblia, estar fazendo tipo o que Jesus manda, tá ligado? Você tem essa tipo aptidão de você conseguir na risca mesmo tudo que é pedido. Eu acho que é um pouco difícil, né? Se a gente não tiver ligado assim espiritualmente, orando, lendo a Bíblia, fazendo o certo, tá ligado? Eu acho que é uma parada que a gente nem vê muito na igreja as pessoas fazendo certo, tá ligado? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês dois. E fazer aquele amor gostoso é proibido perante a Deus? Com o seu parceiro, lógico. Dependendo do que você chama de amor gostoso, mas nada O que cada um considere na mente gostoso. Cada um vai considerar na própria mente o que é um amor gostoso. Lauda Miller. Sair de um assunto desse pra ir pra um assunto desse. Não, continua na igreja, porque isso é um Você mito. tá um pouco carente, eu tô achando Não, que você tá com presta atenção, não é um mito isso na igreja, é alguma coisa assim que não se fala muito na igreja. É ou não é? Depende. Eu, no meu grupo, sempre falei. Inclusive. Então fala aí, eu quero saber. Não, eu, no meu grupo. Não, o que rolava lá da igreja, o que era ensinado, o que era certo ou errado. Existe um manual para coisa, né? No caso da Bíblia. Mas entre marido e mulher existe um outro manual. O safado, mas eu quero falar do gostoso mesmo. Eu não quero falar sobre, né? Vamos E voltar você, Vera? para outro assunto. O que é que você aprendeu na igreja sobre isso? Não, a igreja ela não Ou foca aprendeu muito. não, o que eles falaram lá pra você? A igreja ela não, eu acredito que a maioria não foca muito em falar sobre o lado sexual. Acredito que é uma questão de cultura mesmo, até mesmo educação, porque isso nem na escola é muito ensinado, pelo menos no tempo que eu frequentei não era. Então, não acredito também que é obrigatório ser papel da igreja falar de vida sexual. Eu acho que isso é coisa de casa mesmo, de pai e mãe ensinar. Tá na Não é obrigação da igreja. Criáveis e multiplicáveis. É uma briga. Sim, então vai lá, mete o louco e faz 10 filhos aí, já que tá na Bíblia. Não tem essa parte? Falta nove. Criáveis e Pra multiplicáveis. você falta 9, vai lá, multiplica. Não, eu fiz um garanhão, que aí vai fazer uns 9, aí eu completo minha média, entendeu? Pirâmide. Pirâmide. Vai querer mais, né? Fazer os outros Igreja 9 não, é o quê? 4 paredes. Não, mas não era para contar um segredo, era para dizer assim, o que a igreja, se a igreja comenta alguma coisa sobre isso, entendeu? Sim, não. Não, eu falei que não é papel da igreja Criáveis e falar multiplicáveis. essas paradas, tá ligado?
não é papel, talvez não seja papel do colégio também, como eu já vi isso sendo discutido várias vezes. Será que a escola deveria ensinar educação sexual? Será que a igreja deveria ensinar? Educação sexual não, mas as doenças na minha época ensinava. Conta. Vamos ler esse comentário aqui. Se nesse momento vocês três estivessem em comunhão com o propósito em Cristo, seria então igreja de Cristo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, baseado nessa fala aqui, se acha que o que a gente está fazendo, a gente não está, de certa forma, diretamente ligado à palavra de Deus? O que é que você acha disso? Porque a gente está fazendo coisas aqui e a gente vai documentar coisas que pode ser exemplo para outras pessoas e a pessoa assistir e mudar de vida também, seguir os passos, procurar uma ajuda, tá ligado? O que é que você acha? Quem acha que... Presta atenção no podcast, ô filha da puta. Falando sobre o que você falou, né, de igreja. Foi isso que ela disse, se a gente tiver 2 ou mais. Sim, é como eu falei, isso daqui é uma parte do projeto, entendeu? A gente está aqui trocando uma ideia, apresentando para vocês, para ver o que é que vocês acham. Se a galera gostar, a gente documenta isso, entendeu? Então eu acho que talvez não seja o principal projeto, mas seja um meio para o principal projeto, entendeu? Ou propósito. Um minuto de silêncio. Amarildo no combate, microfone no ringue, segurando as linhas enquanto os dois se extinguem. Amália e Juliana tão vagando no espaço, tipo satélites quebrados, só mais um embaraço. Amarildo no flow, mantém o assunto vivo, dando um murro na parede, mas tá resistindo. Enquanto o silêncio engole, ele faz um movimento. Pode quase é luta quando o foco é só um tormento. Amália tá piscando, parece em modo de espera. Juliana vê borboletas perdida onde não era. E Amarildo carrega nas costas, obriga a andar, como se as palavras fossem pesos pra levantar. Amarildo no flow, mantém o assunto vivo, dando um murro na parede, mas tá resistindo, hein? Enquanto o silêncio engole, ele faz um movimento. Podcast é luta quando o foco é só um tormento. Meio riso forçado, eles não tão conectados. Amarildo no game, sozinho nos impactos. Podcast virou solo, palco sem plateia. Ele desenha ideias enquanto a distração permeia. Voz ecoa forte no vazio de mentes fracas. Eles flutuam, Amarildo quebra muralhas. Tentativa de conversa parece um duelo, mas ele é gladiador, estourando o selo. Estourando o selo. Um tormento. Eles flutuam, Amarildo quebra muralhas. Tentativa de conversa parece um duelo, mas ele é gladiador, estourando o selo. Estourando o selo. Um tormento. Amarildo no combate, microfone no ringue, segurando as linhas enquanto os dois se extinguem. Amália e Juliana tão vagando no espaço, tipo satélites quebrados, só mais um embaraço. Amarildo no flow, mantém o assunto vivo, dando um murro na parede, mas tá resistindo. Enquanto o silêncio engole, ele faz um movimento. Podcast é luta quando o foco é só um tormento. Amarildo no flow, mantém o assunto vivo, dando um murro na parede, mas tá resistindo. Enquanto o silêncio engole, ele faz um movimento. Podcast é luta quando o foco é só um tormento. Meio riso forçado, eles não tão conectados. Amarildo no game, sozinho nos impactos. Codepad virou solo, palco sem plateia, como se as palavras fossem pesos pra levantar. É um tormento. Voz ecoa forte no vazio de mentes fracas. Eles flutuam, Amarildo quebra muralhas. Tentativa de conversa parece um duelo, mas ele é gladiador, estourando o selo. Estourando o selo.
ao tormento.